A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo pela internet, pelas redes sociais. Hoje é o domingo de Páscoa. E eu buscando de Deus uma palavra para o seu coração, para o nosso coração. E ao preparar essa palavra, Deus ministrou primeiro no meu coração. Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 20, o versículo de 1 a 18. E o tema desta mensagem, que ministrou também ao meu coração, diz: morte e ressurreição, esperança do cristão. Morte e ressurreição, esperança do cristão. Repete essas palavras aí com convicção do que você está falando. Vamos lá? Morte e ressurreição, esperança do cristão. Amém? Quem crê assim, levante as suas mãos aos céus e glorifica esse Deus que em meio a tantas mortes, a tantas dores, a tantas lutas, tantas lágrimas, hoje no domingo de Páscoa, nós temos uma viva esperança que nos consola, que nos conforta e que nos anima a prosseguir. Pode se assentar. Não li, vou ler agora. A ressurreição. João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Esse é o mesmo discípulo que está escrevendo essas palavras. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando?
Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi, anunciou os discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Nós estamos vivendo, muitos de nós estamos vivendo literalmente o momento de uma sexta-feira. Levaram a esperança, levaram a minha esperança. Lutos. Até ontem, 338, parece, 1000 mortos somente no Brasil. Há 15 dias atrás, eu fiz uma mensagenzinha bem curta, dizendo: Senhor, não te importas que estamos morrendo? Senhor, não te dá? E ontem o Senhor me respondeu. Ontem o Senhor me respondeu através dessa palavra. Claro que eu me importo, sim. Claro que eu me importo. Porque o que eu fiz há mais de 2000 anos foi porque eu me importo. Eu me importo tanto que eu dei a minha vida para que aqueles que morrerem em Cristo tenham a esperança da ressurreição. Eu me importo tanto que ninguém tirou a minha vida, disse Jesus. Eu mesmo a dou, eu mesmo a entreguei, eu mesmo decidi dar a minha vida. E é nessa esperança que hoje nós estamos aqui nessa escola dominical. Essa mesma esperança que o Senhor enche os nossos corações. Sexta-feira, nosso querido e amado pastor Dionis, pastor nosso da Igreja Catedral da Família de Trindade, partiu para o Senhor. Na sexta-feira. E nessa mensagem que eu escrevi há 15 dias atrás: Senhor, não te importas que estamos morrendo? Falando dos discípulos no seu momento de desespero, no seu momento de medo da morte, do seu pavor da morte. Eles interrogaram a Jesus diante da tempestade, diante das ondas grandiosas. Eles interrogaram a Jesus: Senhor, não te importa que estamos morrendo? E eu escrevi esta mensagem. E sabe quem colocou uma resposta lá no Instagram? Sabe quem me respondeu? Quem escreveu uma mensagem para mim? Pastor Dionis. Há 15 dias atrás. Ele escreveu: Pastora Cássia, que Deus continue te usando. E ele escreveu assim: Pastora Cássia, eu te abençoo com toda sorte de bênção. Há 15 dias atrás, ele me abençoando com toda sorte de bênção. Sexta-feira ele partiu para o Senhor. E os nossos corações também estão partidos. O nosso coração também está entristecido.
E às vezes questionamos: Senhor, Senhor, parece que a nossa oração não está valendo. Parece que nós estamos clamando e o Senhor não está ouvindo. E às vezes nos sentimos assim. Oramos e parece que não está surtindo efeito. E às vezes nos sentimos assim: Senhor, o Senhor nos abandonou. E aí, analisando esse contexto, eu não tinha força para pregar hoje. Eu pensei em dizer para o Salmo: arruma outra pessoa para pregar, porque eu não tenho palavras para a igreja. Eu não tenho o que dizer. Mas ontem à noite, eu falei: eu vou buscar de Deus uma palavra para a igreja. Mas na verdade essa palavra foi para mim primeiro, porque o Senhor me mostrou que nós não estamos vivendo uma sexta-feira. Nós não temos que curtir a nossa sexta-feira, mesmo que é normal do ser humano estar de luto, estar entristecido. E ele, ao falar essa palavra, Deus ministrou ao meu coração. E lendo essa palavra, o Senhor também falou comigo, porque o próprio Jesus enfrentou a dor da morte. O próprio Jesus disse: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe o que é sentir o abandono. Ele sabe o que é orar e a sua oração não for respondida como ele gostaria. Ele disse: Senhor, meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Se o próprio Jesus, ele sentiu a dor da morte, o medo da morte, e naquele momento, quando ele mais precisava que os seus amigos estivessem próximo a ele, que os seus amigos o abraçassem, não, eles estavam correndo com medo, escondidos. Sabe por que ele passou tudo isso? Porque ele nos compreende. Quando ele perguntou para aquela mulher: por que você está chorando? É porque ele se importa com a nossa dor, sim. Ele importa com o nosso choro, sim. Ele sabe o que é isso. Ele passou e ele compreende a nossa dor. Por que você está chorando? Maria respondeu: levaram a minha esperança. Quantos de nós não estamos sentindo assim? Quantos de vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais não estão se sentindo assim? Levaram a minha esperança. Nessa pandemia, levaram o meu amor, levaram o meu pai, levaram a minha mãe, levou o meu irmão, levou o meu amor. Quantos de nós não estamos sentindo assim? Sem esperança, desiludidos, desanimados, tristes, angustiados. E ainda mais, o que é mais doído, no dia do luto, você não poder ir e abraçar os irmãos. Essa é a coisa mais doída. Eu apenas chorava com a pastora Iraci e dizia para ela: eu queria muito estar aí com você, eu queria muito te abraçar, mas não posso, mas não podia.
levaram o meu grande amor. E ela dizia: o que eu vou fazer, Cássia? O que eu vou fazer da minha vida? Esse homem era tudo para mim, ele fazia tudo para mim. E nos meus momentos de clamor, de choro, de intercessão pela vida dele, eu dizia: Senhor, ele é um dos melhores que nós temos. É um dos melhores pastores que nós temos, Senhor. É um pastor tão amoroso, humilde, mas um amor tão grande. Quando eu estava sofrendo pela enfermidade que tinha assolado o Salmo, ele me ligava e chorava comigo. E eu dizia: Deus, nós estamos precisando de homens como ele. Nós estamos precisando de homens fiéis, leais, amoroso. E nós não estamos nos sentindo como os discípulos também, no dia que Jesus morreu, sem esperança. É o fim, acabou. É assim que os discípulos estavam se sentindo. E ainda escondidos. E eu gosto de ver esse negócio aqui das mulheres. Não é por nada não. Agora vamos puxar uma sardinha para nós. Tá, mulheres? Vamos puxar uma sardinha para nós. E enquanto os homens estavam escondidos até a tarde, se você ler os versículos seguintes, os capítulos seguintes, vocês vão ver que os homens estavam escondidos até a tarde. E aqui, no primeiro versículo do capítulo 20, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, elas acreditaram na promessa do Senhor, mesmo ainda questionando, mesmo ainda não sabendo como. Tem muita coisa que Deus não vai explicar para nós, tem muita coisa que não tem resposta, mas nós temos que confiar no Deus em que nós servimos. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Elas foram bem cedo lá no sepulcro. E aí tem um versículo que diz que ela chorando olhava para dentro do sepulcro. Cadê a minha esperança? Cadê? Olhavam esperando uma resposta. E aí nós entendemos. A palavra do Senhor diz: era necessário. Eles não compreendiam. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Conforme a Escritura, queridos, nós os cristãos, as nossas promessas não são jogadas ao vento. Elas estão aqui confirmando o que os profetas disseram há muitos anos, há 1000 anos antes de Cristo, há 2000 anos antes de Cristo. As promessas que os profetas disseram se cumpriram na vida de Jesus, conforme os profetas disseram. Que ele nasceria de uma virgem, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, conforme as Escrituras. Querido, nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus que viveu, morreu, mas ressuscitou. Levante as suas mãos aos céus, levante as suas mãos aos céus e glorifique a este Deus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para dizer para mim e para você: ainda há esperança. A morte não é o fim. O nosso endereço final não é o sepulcro. O nosso endereço final é a glória com o Senhor, que ressuscitou e prometeu que aquele
em vão. É uma esperança que nós, os cristãos, estamos aqui celebrando o domingo de Páscoa. Estamos aqui celebrando a ressurreição. Glória a Deus! Glória a Deus! Um versículo que consola muito os nossos corações em tempo de morte. Anota aí, meu irmão. Anota aí e decora esses versículos. Esta promessa, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é real. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, escuta aí. Esta promessa para aqueles que morreram em Cristo. Muitas pessoas, muitas famílias perderam seus entes queridos, mas se morreram em Cristo, tem esperança. Escuta essa promessa que está aí em 1 Tessalonicenses 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele morreram. Estão entendendo, meus irmãos? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vida do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Apareceu para os discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas, e Ele prometeu: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, se ainda estivermos vivos, porque Jesus está levando muita gente boa, Jesus está levando os seus. Prepara-te para encontrar com o Senhor, porque Ele pode nos chamar a qualquer momento. Mas o mais importante é o dia que Ele nos chamar, nós temos o nosso passaporte. O que é o nosso passaporte? É a nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa confiança em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus. O Deus, Ele amou tanto você, querido. Ele te amou tanto que Ele deu o seu Filho para morrer em seu lugar, para que você tenha vida eterna. Mas o que eu tenho que fazer? Confessa com a sua boca, creia no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador. Essa pandemia está mostrando para nós a importância de nos achegarmos a Deus, a importância de buscarmos a Deus. Essa pandemia está desmascarando os deuses falsos, e Deus está nos alertando. A dor é o megafone de Deus. A dor é o megafone de Deus. Tirar os olhos do nosso mundinho e olharmos para a vida eterna. Nós estávamos gostando demais dessa terra, estamos apegados demais.
Jesus, e quando Ele está mostrando que Ele está vindo, pô, peraí, ai meu Deus, peraí, não, agora não. Prepara-te igreja, prepara para encontrar com o teu Deus. Ele está voltando, Ele está voltando. Mas nós, os cristãos, os que creem, temos uma viva esperança. Uma viva esperança. E com a ajuda dEle, na unção do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, nós vamos continuar. Nós vamos prosseguir, consolando uns aos outros, chorando com os que choram. Né, Paulo? Mas temos uma viva esperança que um dia nós estaremos na glória com os nossos entes queridos. Eu lembro que quando a nossa amiga, irmã Edileuza morreu, para mim foram uma das, depois do meu pai, para mim foram uma das maiores dores que eu passei, foi a morte da minha irmã Edileuza. E eu chorava, interrogava, questionava. Brigava com Deus. Que às vezes a gente quer mandar em Deus, mandar como é que ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer. E eu questionando a Deus. Tão nova, uma mulher tão fiel a Deus, por que o Senhor levou ela? Tão nova, tão cheia de vida. E aí as pessoas dizem, ela está no lugar melhor. Não é assim que a gente fala? Quando alguém morre, está no lugar melhor. Não, mas ela está no lugar melhor. Não é assim? E eu questionava esse lugar melhor. Questionando. E um dia eu tive um sonho. E eu tive um sonho. E eu estava numa linda campina. E eu podia ver a Edileuza. Só que eu não lembro deste lugar. Eu não lembro. Eu só ouvia minhas palavras que eu dizia, é verdade mesmo, gente, é verdade mesmo. Ela está num lugar muito melhor do que nós. E eu gritava de alegria por ver ela. Mas eu não lembro, não tenho noção do lugar. Mas eu só lembro das minhas palavras que eu dizia, ela está num lugar melhor do que nós. E eu lembro também da sua mãe, Roberto. Sua mãe e da Jaquelininha, sua sobrinha, quando morreram, a diferença de um mês. E eu questionava, chorei muito. Chorava. E um dia também Deus me mostrou a sua mãe pegando na mão da Jaquelininha e indo para um lugar maravilhoso. A nossa esperança não termina com a morte. A nossa esperança é a certeza de que um dia nós vamos morar em glória. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição, o domingo de Páscoa, que nos dá esperança para prosseguirmos, esperarmos pela volta do Senhor. E se nós formos chamados, que nós estejamos preparados para encontrar com o Senhor. A escolha é hoje. Faça essa escolha. Você que está me assistindo, você que não tem ainda uma intimidade com Deus, você não conhece a Deus, no seu coração aí, aonde você estiver, que você fala, Senhor, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Eu te convido, faça morada no meu coração. Eu quero ter essa certeza que o dia que eu partir, eu vou estar com o Senhor em glória. Vamos ficar de pé?
Consolemos-nos uns aos outros com esta palavra. O Senhor se importa sim que nós estamos morrendo, mas Ele importa muito mais com a nossa vida eterna, para que nós possamos passar, depois que nós passarmos dessa vida para outra vida, nós vamos estar com Ele em glória. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos tirar os olhos do sepulcro. Eu estive lá naquele sepulcro e a placa dizia assim: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Eu vi com os meus próprios olhos aquele sepulcro vazio. Eu tive o privilégio de estar ali em Jerusalém. Eu tive o privilégio de estar naquele túmulo vazio. E é por isso que eu estou aqui, mesmo com as minhas forças fragilizadas, mesmo com o meu coração dilacerado, mesmo com o meu coração entristecido, mesmo questionando muitas coisas do que está acontecendo nesse tempo de pandemia. Meu Deus, mas eu quero tirar os meus olhos do sepulcro e quero olhar para o Senhor que não está naquele sepulcro. Ele está ao nosso lado. Ele prometeu estar contigo todos os dias até a consumação do século. Creia, Ele está indo com você, Ele está contigo, Ele está contigo. Ele te fortalece, Ele te anima, Ele te encoraja. E Ele foi preparar para nós moradas, para que onde Ele estiver, estejamos nós também com essa viva esperança. Ele morreu, Ele ressuscitou para nos dar também a esperança de ressurreição. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.